Em relação à rodinha do mouse, rodinha, não faz ideia. E aí pessoal, como vocês estão? Tranquilidade? Meu nome é Hugo e hoje nós vamos olhar o melhor mouse por menos de R$ 200. O mouse que eu estou falando é o Redragon Storm Elite M988 RGB. E não é só pela limitação de preço. Esse mouse ele possui um sensor topo de linha, tem muitos recursos legais e é considerado ultra leve. É um pouco polêmico, mas mais pra frente a gente fala disso. E ele é um excelente custo-benefício para quem quer durabilidade e jogar jogos competitivos, ou simplesmente só quer jogar. E galera, antes da gente continuar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse. E deixando o like e a inscrição, o YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância e vai mandar ele para mais pessoas que gostam desse mesmo tipo de conteúdo. E fora que a gente vai ter conteúdo toda semana por aqui também. Então eu acho que é isso. Partiu olhar o Storm Elite M988 da Redragon. Então galera, na introdução do vídeo eu esqueci de falar em relação à entrega. Ele chegou com 16 dias, eu não fui taxado e o vendedor declarou $15. E na caixa veio um adesivo da Redragon e um manual. É uma caixa bem simplesinha, mas até que ela é bonitinha. E na parte de trás dele tem algumas informações sobre ele em alguns idiomas, na verdade em vários idiomas. E galera, começando com a estrutura dele, todo o corpo dele é todo de plástico e ele tem esses furinhos em formatos de colmeia. E o nome desses formatos é Honey alguma coisa, eu vou deixar na tela aí pra vocês. E na parte inferior dele tem mais dessas colmeias e nas laterais dele tem esses pontinhos texturizados, ou seja, essa região áspera. Isso facilita muito na aderência e no arrasto na movimentação. E essa parte, e esse botãozinho daqui também tem, ó, para você evitar misclick e coisas desse tipo. E mesmo toda a estrutura sendo de plástico e esses furos em formato de colmeias, a estrutura dele é bem rígida, cara. Eu não senti nenhuma sensação de fragilidade nele, mesmo apertando ele com força, ele mostra ser bem resistente. Não achei nenhuma parte dele dobrável e nem frágil. Em relação às dimensões dele, ele tem 12,2 cm por 7,5 e a altura dele é de 4,1. É um tamanho muito bom para pessoas que têm mãos médias, que por sinal as pegadas claw e fingertip ficam muito bem neles. E eu já me esquecendo de falar do sensor dele, que é o PixArt PMW3389, que é o sensor top de linha usado em diversos mouses high-end e com foco em jogos competitivos. Se eu não me engano, tem outros modelos com sensores melhores do que esse, mas a diferença de preço é muito grande e esse aqui não fica muito atrás desses outros superiores. Mas claro que esse aqui já é um sensor muito bom. E a sensibilidade dele, ou seja, o DPI dele, vai até 32.000 de DPI. Dificilmente você vai usar isso tudo, geralmente a galera que joga competitivo costuma usar DPI baixo, e quando usam DPI alto, eles usam menos de 2K, mas mesmo assim ele consegue ir até 32.000, e geralmente eu uso a sensibilidade em torno de 1.000, 1.600 também. Eu sei que é desnecessário, mas já é um ponto. Sobre a questão do peso, que é o que pega nesse mouse, a Redragon declara ele como um mouse ultra leve. Apesar de 85 gramas não ser tão pesado assim, eu não considero ele uma pedra, mas ele também não é uma pluma. E eu consideraria um mouse ultra leve abaixo dos 80 gramas. Mas sendo sincero, 85 gramas já está muito bom e até que ajuda na estrutura dele para ele não ficar tão frágil assim. Geralmente, conforme vai reduzindo o peso, a chance do mouse ser um pouco mais frágil a quedas e a movimentos bruscos, caso você deslize e bata em alguma coisa, a chance dele dar algum dano na estrutura é bem menor. E sendo sincero, esse peso não atrapalha em nada, mas a Redragon meio que intitulou ele da maneira errada. Os botões dele são switches mecânicos e, se eu não me engano, o nome desses botões são Ruani. A sensação tátil dele é muito boa e o formato do mouse em si tem uma pegada bem leve, mas ela é bem firme também. E a durabilidade desse switch, segundo a Redragon, é de 20 milhões de cliques. E esses botões nas laterais, como vocês podem ver, eles ficam até bem posicionados. E eu não senti nenhum tipo de dificuldade na hora de pressionar eles em jogos. E como eu tinha dito, tem uma diferença entre esse primeiro botão da frente e esse atrás para evitar miscliques.
Isso ajuda muito a diferenciar um botão do outro, ainda mais se você tiver em alguma partida bem competitiva, ou seja, você tiver em algum momento bem específico, o mouse ele não vai te deixar na mão, pelo menos nesse quesito. Os fits deles são bem maleáveis. Não sei se isso facilita a mobilidade ou deslize, mas em compensação ao da Razer, que tem um fit mais sólido, eu não vi tanta diferença assim na mobilidade. Talvez dê mais estabilidade em movimentos bruscos, mas eu não tenho muita certeza. Em relação à rodinha do mouse, as ideias. Em relação ao scroll do mouse, ele é bom também. Ele tem essas lacunas, o que facilita muito no deslize, e ele tem esse RGB do lado. E eu esqueci de falar que esses botões, esse aqui são de aumentar DPI e diminuir, e esse aqui são os modos de luzes. E você pode escolher os modos de luzes tanto aqui nos botões quanto no próprio software da Red Dragon, que aliás você pode programar o seu DPI, escolher fazer macro, que eu não recomendo, se eu não me engano o macro dá ban em alguns jogos, mas mesmo assim o software ele é bem completo. E como eu disse, nesse software ele é bem completo, tem como você controlar as luzes, fazer as customizações dos botões, ajustar o DPI e fazer a macro. E você pode personalizar esses modelos de perfis para caso você queira alternar de um jogo para outro ou coisa assim. E você pode usar esse botão aqui de baixo para trocar os perfis, que dessa forma você consegue alternar sem sair do jogo ou sem abrir o aplicativo de novo. Eu esqueci de falar do cabo dele, que é aquele ultra leve paracord. Se eu não me engano é assim que fala. Ele não atrapalha em nada na mobilidade, ele é muito bom. E no demais eu acho que é isso aí. Bora lá testar no CSGO e ver como que ele vai se sair. Esqueci de ressaltar na nossa análise que esse mouse ele não está mais sendo vendido no AliExpress. Por motivo desconhecido, o vendedor acabou removendo o anúncio, mas ele ainda assim é vendido na Pichau e na Kabum. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição e eles têm o mesmo preço do AliExpress, porém ele não é vendido mais lá. E galera, chegamos à nossa conclusão. E na minha opinião, é uma pena esse mouse não estar mais sendo vendido no AliExpress. O motivo desse mouse ter parado de ser vendido no AliExpress ainda é desconhecido. Mas acredito eu que esses motivos não tenham sido motivos crônicos, ou seja, defeitos crônicos do mouse e nem da qualidade das peças dele. Mas ainda assim, hoje ele é vendido com o mesmo preço do AliExpress, porém ele é vendido na Pichau e na Kabum, então isso não seria um problema. Em relação ao mouse, a construção dele é boa, mas ele não é um mouse ultra leve, pelo menos na minha opinião. E na minha opinião, para ser um mouse ultra leve, ele tem que ter menos de 80 gramas, e não é o caso do M988 RGB. Esse é o único motivo questionável dele. Ele não é um tijolo, mas ele também não é um mouse ultra leve, que aliás, se a gente comparar ele com o Razer Deathadder, o Razer Deathadder parece uma lajota. Mas claro que são mouses totalmente diferentes pela faixa de preço e pelas qualidades até dos componentes. Mas enfim, é só por uma demonstração de peso. Enfim, brincadeiras à parte, mas esse é o único ponto questionável dele, que é o peso. Dos demais pontos restantes, todos eles são pontos positivos. Desde o sensor dele, os botões, o scroll, o cabo, o switch, o RGB e até o software dele. Tudo isso são receitas de um mouse topo de linha. A Red Dragon mandou muito bem em ter feito esse mouse.
Então, aprovado e recomendado. E essa foi a nossa conclusão. E aí, curtiram? É claro! Acho que eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. Então eu acho que é isso. Um forte abraço, tamo junto e fui!